Irmãos, o poder e a glória de Maria Santíssima é tão grande que por mais que a gente cante, louve e pregue, nós não temos palavras suficientes que relatam a glória desta santa. É um poder muito grande. O irmão Aldo mesmo nos dizia que quando ele era arrebatado aos céus, ao ver a Virgem Maria, era como se olhasse para o sol. E é interessante que há uma passagem bíblica no Apocalipse que diz que São João viu no céu uma santa coroada com 12 estrelas na cabeça, tendo sob os pés a lua e vestida do sol. É justamente o que o irmão Aldo nos contava. Porque quando ele olhava para a Virgem Maria, era um esplendor tão grande, igual os raios dourados do sol. É o poder do espírito dela. Inclusive, no dia em que a Santa Vó Rosa deixou o corpo, ao raiar do 3º dia, porque ela deixou o corpo numa segunda-feira ao meio-dia. E na quinta-feira de manhã, pela madrugada, ao raiar do 3º dia, o irmão Aldo foi descansar num carro, dentro do carro do pastor Alcir. E ele se acomodou ali, e naquele instante a Santa Vó Rosa apareceu para ele. E ao lado da Santa Vó Rosa estava a Virgem Maria. E naquele momento o irmão Aldo, ele dizia para nós, foi um poder tão grande, ele falava, que eu suava. Eu suava, porque é um poder muito lindo. Tanto a Santa Vó Rosa como a Virgem Maria. A glória que elas possuem no espírito, a santidade que elas possuem. E ele dizia para nós, a Virgem Maria, olhar para ela é como se olhasse para o sol. Por causa do poder espiritual dela. E naquela visão, a Santa Vó Rosa então disse para ele, porque foi a primeira vez que ela apareceu para ele em espírito. Ela tinha deixado o corpo na segunda-feira, pela manhã, mais ou menos 11h30 da manhã, e ela apareceu para ele ao raiar da quinta-feira. Então ela disse, Aldo, eu sou tua tia, você não vai ter medo de mim. E eu sou tua madrinha. E ao meu lado, eu te apresento, está a Virgem Maria. E ali a Santa Vó falou para ele como que deveriam fazer o ofício fúnebre do corpo dela. E mandou instruções para o bispo. Ela escolheu até o horário para fazer o ofício. Na quinta-feira, ao meio-dia. E disse para ele, você fala para o bispo que eu quero que fale assim, 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 assim. Que explique para a igreja que eu realmente dei minha vida em sacrifício. Mas é para salvar, foi para salvar a igreja, foi necessário. Então, ninguém precisa ficar abalado, nem triste, nem magoado, porque eu ganhei a maior vitória para mim e para minha igreja. E de hoje em diante eu vou continuar aparecendo para você e através da tua pessoa eu vou continuar dirigindo a igreja como Jesus sempre dirigiu.
E eu me lembro que o irmão Aldo, então, depois dessa visão, ele saiu do carro, subiu as escadas da igreja e nos procurou na secretaria. Porque o bispo estava dentro da secretaria. Então ele contou para o bispo. E foi, irmãos, uma vitória muito grande. Porque realmente nós estávamos muito abalados ao ver que o corpo dela havia perecido. Por maior fé que a gente tinha, nós estávamos temerosos. E naquele instante o irmão Aldo jogou como uma água abençoada sobre a igreja. Porque ele falou para o bispo, e o bispo então foi no microfone, só não falou o nome dele, porque não era hora ainda de falar que o irmão Aldo era sucessor da Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa orientou assim: diga para o bispo ainda não falar, que é para você que eu apareci e vou aparecer. Mas isso será divulgado à igreja no momento certo. Mas diga para ele dizer à igreja que eu já apareci para um irmão. E através desse irmão vou continuar dirigindo a igreja. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. O bispo subiu no púlpito, pegou o microfone e nos contou toda essa glória. Que a Santa Vó Rosa, com muito esplendor, ao lado da Virgem Maria, já tinha aparecido a um dos nossos irmãos. E através desse irmão, ela iria continuar a dirigir a igreja, com o auxílio e a ajuda da Virgem Maria. E é interessante, irmãos, que toda vez que o irmão Aldo fazia fila, aí nessa porta, depois ele contava para nós: do meu lado fica a Santa Vó Rosa e do outro lado a Virgem Maria. E quando o povo passa, eu dou a bênção e elas também abençoam. E num dos boletins ele chegou a pôr naquela época, porque geralmente ele fazia fila e tinha muitos apostólicos que iam lá pedir a bênção. Então ele pôs no boletim: quando vierem beijar minha mão, não precisa me contar em detalhes as suas necessidades, as suas petições. Basta vocês beijarem a minha mão com fé, porque eu sei a necessidade de cada um. E além de eu conhecer aquilo que vocês precisam melhor do que vocês, do meu lado está a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa. E junto comigo ela lhes dá a bênção, a cura, a graça, o milagre, as virtudes que precisam. É só entrar na fila e me pedir a bênção com muita fé. Então, irmãos, esta igreja teve muita glória desde o início. E uma das grandes glórias que Jesus deu para nós foi logo no começo desta igreja. Quando logo que mudou aqui para Tuiuti, que saiu da tenda e mudou para Tuiuti, Jesus disse para a avó: eu quero que ensine o meu povo a crer no poder dos santos e anjos. Porque é esse grande poder que representa a minha pessoa, a pessoa do meu Pai e o poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero que ensine o meu povo a amar a minha mãe como eu a amo. Porque eu adoro a minha mãe. E quero que o meu povo a respeite, a adore e a obedeça, para que também mereça os grandes milagres dela, porque o poder dela é imenso. E Jesus então contou para a avó que ele devia tudo para a mãe dele. Porque se ele pôde nascer, foi porque ela entregou-se de espírito, alma e corpo nas mãos de Deus. E um corpo, irmãos, imaculado. Imaculado. Ninguém havia nascido igual a ela. Ela nasceu de pai e mãe normal, que eram muito santos, São Joaquim e Santana. Era um casal muito piedoso.
que esperava com muita fé a vinda do Messias. E esta fé eles incutiram no espírito da Virgem Maria desde o berço, porque eles eram muito piedosos e foram ensinando a menina Virgem Maria a crer, a confiar, a esperar que um dia o Cristo surgiria. Inclusive ensinavam ela a ler os livros dos profetas, que nós chamamos hoje de Velho Testamento. E ela, assim que aprendeu a ler, estudava as profecias. E muitas vezes leu, principalmente nas palavras de Isaías, quando ele escreveu: e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será o Salvador do mundo. Muitas vezes ela leu, e ela esperava, ansiosa, que se cumprisse essa promessa, essa profecia. E jamais imaginou que ela era escolhida e havia nascido predestinada para ser a mãe dele. Porque não poderia ser qualquer pessoa, não. Foi por isso que demorou muito tempo para Jesus poder vir. O profeta Isaías profetizou milhares de anos antes. E só naquela época é que Deus conseguiu fazer nascer uma menina santíssima, imaculada, sem interferência do pecado original. Ela não tinha no corpo a influência do pecado da raça humana. Ela nasceu pura e imaculada, por um milagre de Deus. Porque os pais eram mesmo muito santificados e mereceram também essa graça. E tudo isso Jesus explicou para a avó. E ele disse: eu quero que o meu povo adore a minha mãe como eu a adoro. Porque se eu pude vir na terra e cumprir meu ministério, eu devo a ela. A pureza dela, a santidade dela. E também, irmãos, todas as demais virtudes. Porque ela poderia nascer predestinada, mas se ela não fizesse o esforço dela, ela não chegaria lá, de ser a mãe de Jesus. Mas ela sempre foi santíssima, imaculada e preservou a fé com que ela foi criada. E por isso Deus pôde cumprir com sua profecia e fazê-la conceber por um milagre de Deus. Eu lia muito para a avó a Bíblia, quando eu comecei a frequentar a igreja. Porque eu tinha uma doença muito grave, não era para ter vivido, eu já entrei na igreja desenganado. E tinha me atacado muito a garganta, eu não conseguia principalmente cantar. E a avó me falava: eu quero que você seja um diácono. Um diácono precisa tirar corinho de púlpito e você só assopra. E na igreja, eu dou risada agora, porque na hora não foi fácil. Mas até os pastores me acusavam: vó, o Trevisan abre a boca e não canta. Porque minha voz não saía. Aí o que a avó fez? Eu estava sempre na casa dela. Ela começou a mandar eu ler a Bíblia, para querer desenvolver a minha voz. E também me mandava cantar. A irmã Luísa está lá atrás. Ela é testemunha. Muitas vezes, a avó me ensinou, eu e ela, a cantar uma melodia em italiano, que ela aprendeu no colégio de freira, quando ela era menina. E ela tinha uma memória, irmãos, que ela não esquecia nada. E ela era brasileira, ela nasceu aqui no Largo São José do Maranhão. E a mãe dela era da Paraíba. Nasceu na Paraíba, a mãe dela chamava Clotilde. E o pai dela era neto de italiano, João Bertone. Então ela não era italiana, mas ela aprendeu no colégio menina. E quando ela me ensinou, eu e a Luísa, a cantar, aquela
melodia muito linda em italiano, ela já estava com bem mais de 70 anos. Olha a memória dela. E ela ensinou nós. Quem acha que eu estou mentindo pode perguntar para a Luísa. Ela está lá atrás, a diaconisa. Porque a Luísa era filha, o pai dela também era descendente de italiano. Então ela tinha facilidade também de aprender a língua. E eu sempre falei muito italiano com a minha mãe. Então a avó queria forçar para a minha avó sair. Porque ela dizia, você não canta, só sopra. Como é que você vai tirar corinho de púlpito? Eu quero te ungir diácono. E então, a Luísa e ela cantavam, e eu soprava. Mas ela dizia, Trevisan, pede para a Virgem Maria te ajudar. Ela me ensinava. Muitas vezes ela mandava eu pedir para Jesus, outras vezes mandava eu pedir para a Virgem Maria. Pede para a Virgem Maria te ajudar a cantar. E foi indo até que a minha voz foi saindo para falar e depois para cantar mais ou menos também. Mas, irmãos, e ela mandava sempre eu ler a Bíblia. Eu falava, por que será? Tem tanto pastor que vai na casa dela, eu não sou nada. Eu sou só membro e ela manda eu ler a Bíblia. E depois ela me contou que ela mandava eu ler para me curar da garganta. Porque ela queria que depois, mais tarde, eu lesse no programa, A Hora Milagrosa. Então ela foi me curando. Ela e a Virgem Maria que me curaram. E uma vez, então, eu abri a Bíblia, porque ela dizia, lê a Bíblia para mim. Eu, aonde? Lê, abre e lê. Então eu abri justamente em São Mateus, no início do Evangelho de São Mateus. E ali ele escreveu o seguinte: e o anjo apareceu a uma virgem, desposada com um filho de Davi, antes que coabitassem junto. E eu li aquilo, não entendi nada. Uma que eu era menino, eu tinha uns 15 anos e nunca tinha lido a Bíblia. E eu li aquilo. E um anjo apareceu a uma virgem desposada com um filho de Davi, antes que coabitasse junto. Eu falei, vó, eu não entendi nada isso aqui. Então ela me explicou. E é uma dúvida que o mundo inteiro tem. Eu sei, irmãos, porque eu leio muita carta, tendo muito telefone. E aqui dentro já me perguntaram isso. Inclusive um visitante. E a avó me explicou em poucas palavras. Então ela disse, olha, Trevisan, se a Virgem Maria fosse concebida pelo Espírito Santo sem ter marido, ela poderia ter sido apedrejada por causa do fanatismo religioso daquela época. Então a Virgem Maria era bem moça, bem nova, mocinha, bem nova, quando Deus providenciou São José, que era um senhor muito piedoso, que também lia as Escrituras e aguardava a vinda do Messias. Então, São José a pediu em casamento. E apesar da diferença de idade, por providência divina, ela aceitou. Então foram lá no templo, em Jerusalém, para se casarem. Eu não sei se casava de noiva aquele tempo como era. Mas devia de ser alguma veste especial, pelo que a avó me contou. Então, foi São Joaquim, Santa Ana, a Virgem Maria e São José foram no templo para eles casarem. E ali foi feita uma cerimônia, receberam a bênção nupcial, houve o casamento e depois voltaram para casa. Quando ela chegou na casa dela
ela estava desposada, não estava, com São José? Estava desposada, porque já tinha casado. E quando ela chegou na casa dela, ela foi no quarto para trocar as vestes. Eu penso que ela estava vestida com uma veste especial. Não sei se era roupa de noiva como a gente conhece hoje. Mas a avó me contou assim, que a Virgem Maria chegou em casa, foi para o seu quarto para trocar de roupa. E quando ela entrou no quarto e fechou a porta, o arcanjo Gabriel apareceu para ela. E lhe fez a anunciação que ela era escolhida por Deus, cheia de graça, e que ela conceberia por um milagre do Espírito Santo, sem interferência de homem, e que o ente santo que dela nascesse seria o Salvador da humanidade, e o nome dele deveria ser Jesus. E ela aceitou, pela fé, porque ela aguardava com fé, e tinha um espírito próprio, e tinha o corpo próprio, era predestinada para esse fim. Então, sem pestanejar, com toda a fé e coragem, ela disse face a face com o anjo. E era praticamente uma menina. Olha o poder que ela tinha. Conversando face a face com o anjo, ela disse: eis-me aqui, a serva do Senhor, em mim se cumpra, conforme a tua palavra. Entregou-se de espírito, alma e corpo na mão do anjo e nas mãos de Deus. E não se cumpriu o que São Mateus escreveu ali? E o arcanjo apareceu a uma virgem desposada com o filho de Davi, antes de terem coabitado junto. Eles não tinham coabitado junto, ela tinha acabado de sair da igreja. Virgem, pura, imaculada. E ali, no seu quarto, o arcanjo lhe apareceu e o Espírito Santo desceu sobre ela e a fez conceber por um milagre extraordinário. Sem pecado, sem influência de homem. Virgem, santíssima, imaculada. Foi por isso que Jesus pôde vir, porque precisava uma mãe escolhida, predestinada, pura, santa, imaculada, para poder ser a mãe dele. Porque ele já existia no céu desde a eternidade e era participante da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho é ele. Ele já existia desde a eternidade. Para ele surgir num corpo humano, precisaria que esse corpo fosse puro, santo e imaculado. E para acontecer isso, a mãe dele precisaria ser santíssima. E é justamente o que aconteceu com a Virgem Maria. Ela sempre foi santíssima. E aí ela concebeu por um milagre do Espírito Santo. E o que ela fez? Também por providência divina. Ela morava em Nazaré da Galileia. Mas a prima dela, Isabel, morava nas montanhas, numa cidadezinha de Judá, lá na Judeia. Então Deus mostrou para a Virgem Maria que a Isabel era estéril, idosa. E o esposo dela também era bem idoso, Zacarias. Mas por um milagre divino, Deus fez ela conceber Isabel de um modo natural, com o marido dela. Mas como ela era estéril, Deus a curou e fez ela conceber São João Batista, para ser o precursor de Jesus, para nascer antes dele e começar a pregar e batizar, para abrir os caminhos para Jesus poder realizar o seu ministério de Salvador. Então ela se viu gestante pelo Espírito Santo. O que ela fez está lá em São Mateus, vocês podem ler. Ela viajou. Ela foi para a casa da prima dela, que já estava gestante há 6 meses. Isabel já estava gestante há 6 meses. E Maria Santíssima foi até lá. Tanto que quando ela entrou na casa de Isabel,
o menino São João Batista estremeceu no ventre materno, porque sentiu a saudação de Maria Santíssima nele. E ela era cheia de graça, cheia de poder, cheia de glória e cheia de luz no Espírito. E Isabel, então, inspirada por Deus, disse: que honra receber no meu lar a mãe do meu Senhor. De hoje em diante serás considerada bem-aventurada entre todas as mulheres. Foi Isabel que falou isso para ela, inspirada pelo Espírito Santo. E ali a Virgem Maria permaneceu até perto de São João Batista nascer. E quando São João Batista já ia nascer, ela voltou para Nazaré de Galileia. Mas São José não a conheceu antes dela dar à luz. Porque ela era santíssima, virgem pura. E teria que dar à luz nessas condições. E depois os irmãos sabem como é que ela deu à luz. Precisou ir para Belém da Judeia para se cumprir as profecias de Isaías. E ela, sempre humilde, se sacrificou a cada passo da vida dela para tomar conta de Jesus, para criar a Jesus, e o acompanhou passo a passo no seu ministério. E quando ele foi crucificado, ela estava ao pé da cruz. Acompanhou passo a passo a vida e o sacrifício dele. E depois que ele foi ao céu, ela tomou conta dos apóstolos, como mãe. Os aconselhava, os consolava, os confortava, dava ânimo e coragem para os apóstolos formarem a igreja apostólica. E ela ocultamente os dirigia, inspirada por Deus, até a data que Deus viu que ela já tinha cumprido sua missão. Então, naquele 15 de agosto, Deus e Jesus pediram aos anjos e aos arcanjos que viessem buscá-la e a levasse de espírito, alma e corpo para o céu. Porque ela nunca perdeu a santidade dela, mas sempre foi santíssima. E é isso, irmãos, que nós comemoramos hoje. A grande vitória dela ser arrebatada de espírito, alma e corpo numa assunção magnífica e habitar eternamente no seu trono, ao lado do trono de Deus. Santíssima, pura e imaculada. Isso a avó me explicou, irmãos, em poucas palavras. Ela me fez entender, porque eu não entendia. Mas como, vó? O arcanjo apareceu para uma virgem desposada com o filho de Davi, antes que coabitasse junto. Eu não entendi. Em poucas palavras, a Santa Avó me explicou uma coisa que o mundo não sabe. Alguns creem na Virgem Maria, mas não sabem esses detalhes. Por quê? Porque só aqui, irmãos, tem o Consolador, a Santa Avó Rosa. Só aqui teve um grande profeta que 44 anos nos revelou os mistérios do Evangelho que estavam ocultos desde a fundação do mundo. Então, para nós não tem dúvida. A nossa doutrina esclarece qualquer dúvida. É só a pessoa ser humilde, se converter, se santificar e obedecer à disciplina, porque senão não adianta nada. A disciplina é a alma da doutrina. E tem muita gente que tem dúvida porque não aceita a disciplina. E o que acontece? Não se converte. Fica na igreja, quer servir, quer fazer isso, fazer aquilo, mas não aceita as regras da disciplina. Então não se converte. O que acontece? Fica cheio de dúvida na cabeça. Porque acaba não entendendo a doutrina, porque não aceita a disciplina. E como que a Santa Avó Rosa vai dar inspiração para essa pessoa e ajudar a pessoa a entender os mistérios da doutrina e não ter dúvida? É necessário a pessoa ser humilde, se converter, pedir perdão e obedecer por amor. Aí sim. Não precisa nem perguntar
porque o próprio espírito da pessoa convertida assimila a doutrina. Porque é ungida pelo Espírito Santo a nossa doutrina. E o próprio poder de Deus faz a pessoa entender, mesmo que não tenha estudo nenhum. Pode não saber ler, não saber escrever, não ter estudo de nada. Mas se for humilde, se converter, se santificar, obedecer a disciplina com fé, essa pessoa fica sábia. Porque o Espírito Santo, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, o irmão Aldo, dão sabedoria. Para a pessoa entender os mistérios da doutrina, ela fica sem dúvida nenhuma. Porque a nossa doutrina não é duvidosa, ela veio do céu e a nossa disciplina também. Mas Jesus dizia, tudo eu devo à minha mãe. E eu quero que o meu povo a adore como eu a adoro e mereça os milagres dela. Então, irmãos, nós somos a única igreja, inclusive, que conhece esses mistérios e que prega a fé na Virgem Maria com toda firmeza e com toda clareza, porque a nossa doutrina é genuína. E muito importante, ela pode nos abençoar. E nós recebemos milagre. Ela não me curou da garganta, depois comecei a cantar. E falo até hoje. E depois o irmão Aldo também me curou. Porque eu tive também um problema na garganta, isso eu já contei para a igreja. E o irmão Aldo, no início do ministério dele, ele me curou. Eu nem sabia que eu estava com esse problema. Mas eu sonhei com ele. No início do ministério, eu nem sabia que ele fazia milagre ainda. Logo que ele começou no ministério dele, e eu sonhei que ele entrou aonde eu estava, todo de branco, parecendo um médico. E ele punha o dedo na minha garganta e eu vomitava sangue, como se eu estivesse num banheiro, numa pia branca. 3 vezes ele punha o dedo na minha garganta e eu vomitava sangue. 3 vezes. E depois eu acordei sem saber o que era aquilo. Mas eu perguntei para a irmã Odete. E a irmã Odete, quando foi orar com o irmão Aldo e o irmão Bispo, eles oravam os 3. E a Santa Avó usava o dom do irmão Aldo para orientá-los. Então a irmã Odete perguntou a respeito daquele sonho. E a avó contou que realmente eu tinha sofrido um ataque muito grande de obras malignas, que aquele tempo pegava, depois a avó imunizou nós que não pega mais. Mas aquele tempo ainda pegava. E que eu não ia ficar com uma doença na garganta para não falar mais. E o irmão Aldo foi me curar. E ela disse para a irmã Odete, o Aldo já faz grandes milagres. Não foi só esse do Trevisan, ele já faz grandes milagres. E logo vocês vão tomar conhecimento. E ali eu já li a carta no escritório da igreja, começou a chegar carta e os ouvintes da Hora Milagrosa escreviam. Eu estava doente, pedi para a Santa Avó me curar e sonhei com um médico, todo de branco, que entrou no meu quarto, me abençoou e eu sarei. Eles não sabiam que era o irmão Aldo, porque ainda não falava o nome dele. Aí, quando eu li a carta, eu falava, irmã Odete, esse médico eu também conheço. Porque a irmã Odete tinha me falado que foi o irmão Aldo que me curou. Agora, os irmãos vejam, isso é um mistério que só esta igreja tem. E a fé que nós temos na Virgem Maria é só aqui mesmo. Porque é uma fé sem idolatria, é uma fé genuína, uma fé pura que nos foi ensinada por Jesus através da Santa Vó Rosa. Então não é à toa, irmãos, que nós louvamos assim a Virgem Maria na data de hoje. Eu convido a todos para ficarem em pé. Nós vamos orar encerrando a reunião festiva desta noite. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados. Santíssima Mãe
Virgem Maria Santíssima. Em nome do santo profeta irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, em nome de Jesus, teu amado Filho, em nome de Deus, nosso Pai, e do seu Divino Espírito Santo, nos achegamos mais uma vez, ó Virgem Mãe, na tua presença, porque sabemos, e o irmão Aldo muitas vezes nos ensinou, que em todas as nossas reuniões, a Senhora, a Santa Vó Rosa e Jesus se fazem presentes. Portanto, sabemos, ó Virgem Maria, que em espírito e verdade, com todo o teu poder e glória, a Senhora se encontra entre nós. Recebestes o nosso louvor e agora, mais uma vez, rogamos a tua bênção. E pedimos, Virgem Maria, que a Senhora nos dê muita sabedoria do alto do céu, porque a Senhora sempre lutou em favor do reino do céu e em favor da Igreja Apostólica. E nós necessitamos, ó Virgem Mãe, de muita sabedoria para podermos vencer nestes dias, nesta época tão difícil. Mas sabemos que temos à nossa disposição todo o poder do nosso Deus, do seu Divino Espírito, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do profeta irmão Aldo, e também todo o poder glorioso que a Senhora possui, com toda a sabedoria divina e perfeita que a Senhora tem para nos dar. Portanto, eu rogo, Santa Mãe, dai-nos humildade, dai-nos sabedoria, dai-nos muita fé, dai-nos muita força e muita união, para que possamos, unidos no teu amor, seguirmos os teus passos, o teu exemplo de sacrifício, de renúncia, de fé, de humildade, de santidade, de obediência e de coragem. Faz-nos participantes, ó Mãe bendita, dessas virtudes tão necessárias para vencermos em união como verdadeiros filhos de Deus e povo do Consolador. E também apresento à Senhora, Virgem Maria, as orações destes teus filhos. Tudo o que te pedem, seja saúde, emprego, solução de família, resolução de algum problema difícil, entrego tudo nas vossas mãos santíssimas, ó Mãe bendita, porque confiamos no glorioso poder divinal que a Senhora possui. Dá a todos a tua bênção e realiza milagres, ó Virgem Mãe, na vida do povo apostólico. E também apresento à Senhora, Maria Santíssima, os pedidos de oração que os teus filhos colocaram nessa caixinha sobre o altar. Muitos te pedem saúde, milagre, emprego, bênção, paz, consolo, união na família. E tudo o que te pedem, eu intercedo por eles, ó Virgem Mãe. E peço que a Senhora lhes dê tudo o que necessitam para que tenham uma vida honrada de legítimos filhos de Deus nessa terra e possam ser uma luz a brilhar em obediência com uma vida santificada e também fiel à nossa doutrina e disciplina. Dá-nos a tua bênção, Virgem Maria. Eu te rogo, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, e recebe mais uma vez, por tudo, o nosso louvor, adoração, agradecimento e glorificação, hoje e sempre. Amém.